Pessoal, boa tarde. Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Estamos sim. Beleza. Pessoal, é o seguinte, ó. Vou começar aqui a nossa aula para a gente dar continuidade aqui à aula passada, na verdade, e falar do conteúdo novo. Eu só vou dar um recado para vocês. Pessoal, a gente vai fazer assim na nossa disciplina, ó. Vai ter aula hoje, a gente já está encaminhando para o final do período, então a gente vai ter aula hoje. Vamos ter aula na próxima terça, tá? Vamos ter aula na próxima terça. Aí na segunda ou na terça, eu vou passar um trabalho para vocês que vai equivaler à nossa segunda atividade avaliativa. Aí esse trabalho, a primeira atividade avaliativa, vai compor a nota de vocês, que é a nota da nossa disciplina. Beleza? E aí esse trabalho, ele vai envolver toda essa parte que nós estamos estudando sobre funções oxigenadas. Tá? Então eu vou estar postando esse trabalho para vocês na segunda ou na terça, no dia da aula. E aí vocês vão me entregar até quinta-feira, que é 16, que é o prazo de encerramento do período. Beleza, gente? Certo. Beleza. Então é isso. Então é isso. Na aula passada, não sei se vocês lembram, nós estávamos falando de grupos funcionais, né? Que uma parte da molécula, ela que vai me indicar a que grupo funcional a molécula pertence. Tá? E aí a gente vai estudar agora as funções oxigenadas. Tá? Então, as moléculas orgânicas, elas têm uma parte da molécula, ela serve para mim classificá-las como funções orgânicas, ou seja, para mim classificar essas moléculas como se fosse uma grande gaveta. Né? Então, por exemplo, tem uma molécula que as moléculas que têm só carbono e hidrogênio, eu sei que elas são hidrocarbonetos. Então ela fica na gaveta dos hidrocarbonetos. Tá? Então a gente estava estudando isso. E a gente iniciou o estudo de funções orgânicas aqui nessa parte de álcool, né? Eu mostrei para vocês o que era um álcool. Álcool é quando eu tinha um grupo OH, né? Álcool é quando eu tinha esse grupinho OH aqui, ó. Esse grupo OH ligado a um carbono saturado. Então, toda vez que eu ver em alguma molécula um carbono saturado, que é um carbono só com ligação dupla, simples, e ele tiver ligado a um grupo OH, eu já vou saber que ele é um álcool. Tá? Então, vai ter muito exercício é, que eles cobram isso. E aí o trabalho que eu vou passar para vocês vai ser nessa linha. Tá? Eu vou dar umas moléculas aí difíceis, e aí vocês vão identificar as funções orgânicas que estão inseridas dentro dessa molécula, dessas moléculas difíceis. Tá? Então, a primeira que a gente estudou foi o álcool. Então, vocês precisam, nessas funções orgânicas, vocês precisam saber de duas coisas. Primeira coisa, identificar a função orgânica, olhar para a molécula e falar bem que é a função tal, função álcool, e vocês precisam também nomear, tá? Então, eu mostrei para vocês é, a questão das nomeações, da nomenclatura do álcool. E ela segue muito aquela linhagem que a gente tinha falado já dos hidrocarbonetos, né? Por exemplo, o número de carbono, ele vai me indicar o prefixo. Então, por exemplo, ó, se eu tenho só um carbono aqui nessa molécula aqui de cima, ó, que eu estou circulando, ó, eu tenho só um carbono. Então, eu uso o prefixo met, só de um carbono. Ela tem só ligação simples, então eu uso o infixo an. E ela é da função álcool, então eu uso terminação ol. Então vai virar o nome metanol, tá? Por esse álcool aqui de baixo, deixa só eu apagar aqui, gente. Por álcool aqui de baixo, ó, agora não apaga, mas não tem problema não. Deixa só eu, deixa só eu fazer uma limpeza aqui e daí para eu poder comentar com vocês, tá? Esse álcool aqui de baixo, ó, deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. Esse, como eu tinha falado para vocês, o álcool aqui de baixo, ele tem dois átomos de carbono, tá? Então tá aqui, ó. Tem esse átomo de carbono e esse outro átomo de carbono. Tem dois. Então, o prefixo para quando eu tiver dois átomos de carbono é o prefixo et. Então tá lá já no nomezinho, ó. Lá no nome, deixa eu só arrumar uma bagunça. O nome aqui, o prefixo et está aqui, ó, para dois átomos de carbono. Tem só ligação simples, ó. Ligação simples, ligação simples. Então, eu uso o infixo an. E a terminação do álcool é uma terminação padrão. Ela é ol. Então, quando eu junto tudo, vira etanol, que é o etanol lá do posto de gasolina. Vocês que colocam no carro, colocam na moto, o combustível. Então, aquele nome etanol, ele está seguindo as regrinhas que a gente viu aqui na nossa disciplina. Tá? Então, o etanol que vocês vê lá no posto é um álcool, tá?
E aí, por que que ele é um álcool, professor? Porque ele tem aqui, ó, o grupozinho OH ligado a um átomo de carbono saturado. Aqui em cima o metanol também, ó. Grupinho OH ligado a um átomo de carbono saturado. Então são álcools, tá? Outra coisa, muitas vezes, tá? Ah, em casos mais complexos, a posição, tá? Do grupo H, ela precisa ser especificada quando você tem acima de três átomos de carbono. Então, por exemplo, ó, percebe aqui, gente, ó, essa molécula tem três átomos de carbono e o OH tá no carbono um. E a minha contagem precisa sempre começar onde está o grupo OH, tá? Então, comecei da esquerda para a direita, um, dois, três. E aí, como tem três átomos de carbono, eu uso o prefixo prop, né? Três átomos de carbono, o prefixo é prop. Tá aqui, ó. Prop. Aí o an. Por que que eu uso o an? Porque tem só ligação simples. Aí eu separo por hífen o número um, que é para indicar a posição do grupo OH, e aí termino com ol, que é a terminação dos álcools, tá? Então a nomenclatura, a partir de três átomos de carbono, eu preciso indicar a posição do meu grupo OH, tá? Então é importante que vocês tenham em mente isso. Beleza, gente? Ó, aqui embaixo, ó, eu mudei só a posição do grupo H, ó, ela tá aqui no meio agora, ó. Grupo H tá colado no carbono 2. E aí no nome eu coloco agora o 2, ó, propan 2ol, tá? Então é importante que vocês tenham em mente isso, tá? Outra coisa, ó. Olha essa outra molécula, ó. Essa molécula aqui, gente, ela tem 5 átomos de carbono, tá? E aí eu vou perguntar para vocês. Na verdade, eu ia perguntar para vocês, mas a resposta já está aí na tela, né? Na verdade, eu vou tirar a resposta, mas acho que vocês já entenderam. Por exemplo, eu iria começar a numerar aqui, gente, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. O que que vocês acham? Da direita para a esquerda. Por quê? Porque tem uma ramificação aí, no, né? Ó, é da direita para a esquerda, porque o meu grupo funcional OH, que ele parece com uma ramificação, só que a gente chama de grupo funcional, nesse caso, o meu grupo OH, ele está mais próximo da extremidade direita. Beleza, Eric? É isso mesmo. Mas aí, tipo, ele não é uma ramificação. Não, ele não é uma ramificação. A gente chama isso aqui do grupo funcional mesmo. A gente não chama isso de ramificação. Ramificação é só se fosse um outro átomo de carbono, tá? Especificamente, a gente não chama isso de ramificação, tá? Ah, sim. Nesse caso. Por que que a gente não chama de ramificação? Porque esse grupo H, ele pertence à função química que eu estou estudando, que é o álcool. Então, a gente não chama ele de ramificação, não, nesse caso. Tá? Agora, só se fosse um CH3, CH2, a gente chamaria, tá? Então, ele não é. Então, é justamente o que você falou mesmo, ó. A numeração correta é começando da direita para a esquerda, tá? Mais próximo aí da extremidade mais próxima ao grupo OH, tá? E essa numeração lá de cima, ó, se eu começasse da esquerda para a direita, ela estaria incorreta, tá? Numeração incorreta, certo? E aí o nome desse composto, ó, eu tenho 5 átomos de carbono, gente, ó. 5 me indica o quê? Indica penta, tá? Pente, tá? 5 é pente. Tá aqui o prefixo, ó, pente. O an, por quê? Porque só tem ligação simples, ó, só tá tendo uns tracinhos aqui simples, ó. Então é o an. O 2, por quê? Porque o grupo OH tá ligado ao carbono 2. E a terminação ol é a terminação padrão dos álcools. Lá nos hidrocarbonetos, a terminação padrão era o O, né? Tipo metano, etano, né? E aqui não, nos álcools a terminação é ol, tá? Por isso que o nome é etanol, metanol, pentanol. Beleza, gente? Tranquilo essa parte? Entendendo, Érica? E aí, José, tá conseguindo entender? O Lucas, a Giovana? Ó, essa outra coisa, ó. Os álcools, tá? Eles podem ser classificados como álcools primários, secundários e terciários. Essa classificação aqui, gente, vai depender em qual carbono o grupo OH vai estar ligado. Então, por exemplo, o grupo OH, ele estiver ligado a um carbono primário, o meu álcool vai ser primário.
o meu OH estiver ligado a um carbono secundário, o meu álcool vai ser secundário. O meu OH estiver ligado a um carbono terciário, ele vai ser um álcool terciário. Tá? E aí vocês vão ter que lembrar o que é um carbono primário, o que é um carbono secundário e um terciário. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos lá. Esse álcool que está aparecendo aí, gente, vocês conseguem lembrar do que seria um carbono primário? É o que só precisa fazer uma ligação, né? Porque Não, é o que está ligado a só diretamente apenas um átomo de carbono. porque ele já tem três, né? Então, esse álcool aqui seria um álcool que tipo? Vocês têm que olhar para o carbono que está ligado ao grupo OH e me dizer isso. E aí, alguma dica? Vai ser primário? Esse álcool vai ser primário. Por quê, ó? Vamos lá. Vocês têm que olhar, gente, ó, para esse átomo de carbono aqui, ó. Olhem para esse átomo de carbono, que é o quê? Esse átomo de carbono é o átomo na qual o grupo OH está ligado. Esse átomo de carbono está ligado diretamente a quantos átomos de carbono? Ele está ligado diretamente só a esse átomo de carbono aqui, 2. Então, esse átomo de carbono 1, ele é um átomo de carbono primário. E o OH está ligado a um átomo de carbono primário. Portanto, ele é um álcool primário também. Tá? Então, é justamente isso. Tá? Outra coisa interessante, gente, é em relação ao nome. Tá? O nome desse álcool, gente, é 2-metil-propan-1-ol. Então aqui eu quero que vocês tenham um pouco de cuidado em relação ao nome, tá? Eu vou até parar para a gente poder conversar sobre esse nome aqui, tá? Então é o seguinte, ó. Então vai cair inclusive naquela questão do Eric, ó. Ó, Eric, esse grupo H, ele não é uma ramificação, mas esse grupo aqui, CH3 aqui embaixo, ó, ele é sim uma ramificação, tá? Então ramificação é isso. Esse grupo H não, ele é o grupo que vai caracterizar a minha função álcool, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela cadeia que tem um carbono ligado ao grupo OH. Então, minha cadeia principal é essa que eu estou listando para vocês aí, ó. Essa cadeia com a numeração 1, 2, 3. Tá? Então, minha cadeia principal é essa que está marcada em rosa aí. Tá? Então, já tem a numeração e tal. Tudo tranquilo. É, beleza. Aí, vamos lá. Para me nomear isso, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que nomear a minha ramificação. A minha ramificação, ela tem só um átomo de carbono, é uma ramificação do tipo metil, e ela está ligada ao carbono 2. Então eu escrevo aquele mesmo esquema que eu já tinha aprendido lá nos hidrocarbonetos. Então coloco 2, hífen, metil. Pronto, já nomeei a ramificação. Aí coloco o hífen de novo e coloco aqui que eu tenho 3 átomos de carbono. O prefixo para 3 átomos de carbono é prop, tá? Então tá aqui, ó, o prefixo, ó, prop. Aí tem o AN, que é somente para ligação simples, que vai ficar padrão, então vai virar propan. Tem o hífen de novo, aí tem o 1. O que é 1, professor? 1 está dizendo que o grupo OH está ligado ao carbono 1. Então é propan 1, aí traço ol. Ol é padrão, terminação dos álcools, né? Lá é como se fosse o sufixo. Então o nome desse composto vai ser 2-metil-propan-1-ol. Tá? Então, eu tenho que nomear, além de nomear a minha função álcool corretamente, preciso nomear também a ramificação quando ela aparecer. Tá? Agora eu vou perguntar para vocês qual a classificação desse álcool aí. O que vocês acham? É um primário, secundário, terciário?
E aí, Eric, o que você acha que é esse daí? E aí, Erika, souber da resposta também? Giovana, a Heloísa, o José? Professor, não sei não. Seria um Uhum. secundário? Terciário, não? Ó, vamos lá. Ó. Cadê o mouse? Tá aqui. Ó, vocês têm toda vez que olhar para o átomo de carbono na qual o grupo OH está ligado. Então, você teria que olhar para esse átomo de carbono. Ó. Esse carinha aqui, ó. Ele está ligado a esse átomo de carbono e está ligado a esse outro átomo de carbono. Então, ele está ligado a dois átomos de carbono, tá? Então, quando eu estou ligado a dois átomos de carbono, quer dizer que meu carbono é o quê? É secundário. Portanto, esse meu álcool é um álcool do tipo secundário, porque ele está ligado a um carbono secundário. Deu para entender? Sim. Sim. Entendi, não, eu. Fala qual a dúvida aí. Não entendi porque é secundário, professor. Porque tem mais carbono ali. Não, mas é o seguinte, você tem que olhar sempre para os átomos que estão ligados diretamente ao meu átomo. Então, por exemplo, ó, quando eu tenho um átomo de carbono, tá? Que ele está ligado diretamente com dois átomos de carbono aqui, ó, ele é um álcool secundário. Agora, por exemplo, se eu coloco outro átomo de carbono aqui embaixo, ele já vira o quê? Terciário. Por quê? Porque está ligado a três átomos de carbono. Agora, se eu tivesse só essa ligação, ó, carbono, carbono, quer dizer o quê? Que meus átomos de carbono que seriam primários. Por quê? Porque esse átomo de carbono que eu estou marcando aqui, ó, ele está ligado só a outro átomo de carbono, só a um átomo de carbono, então ele é primário. Então, quando o átomo de carbono está ligado só a um átomo de carbono, ele é primário. Quando ele está ligado diretamente a dois, ele é secundário. Quando ele está ligado diretamente a três, ele é terciário. Então, aqui na cadeia pode ter um monte, mas o que vai contar é os que estão ligados diretamente a ele. Então, ó, esse carbono que eu estou marcando aqui com asterisco, ó, eu vou olhar para ele e vou olhar para os que estão ligados diretamente a ele, entendeu? Deu para entender aí, Giovana? É a Giovana que está falando? Ah, agora eu entendi. É. Então, ó, então olhando lá para cima, ó, aquele átomo de. Ah, que droga. Deixa eu só apagar, gente, ó. Cadê a borracha? Tá aqui. Então, ó, vamos lá. Então, por mais, ó, que a gente tenha um monte de átomo de carbono aí na nossa figurinha, vocês vão olhar só. Ah, de novo, cara. Vocês vão olhar, ó, só para esse átomo de carbono que eu estou marcando com asterisco aqui, ó. Vocês vão olhar só para ele. Alguém vai perguntar, por que, professor, que eu vou olhar só para ele? Porque o grupo OH está ligado diretamente a ele. E aí, para me definir a classificação do álcool, eu tenho que olhar a qual tipo de carbono meu grupo OH está ligado. Então, por exemplo, esse átomo de carbono aqui que tem um asterisco, ele está ligado diretamente a quantos átomos de carbono? Ele está ligado diretamente a esse átomo de carbono aqui e está ligado diretamente a esse outro átomo de carbono aqui. Esses aqui para trás, aqui ele já não está ligado diretamente. Ele faz parte da cadeia, mas eles não estão ligados. Então ele está ligado diretamente quantos? A dois. Então ele é um álcool o quê? Ele é um álcool secundário, tá? Ele é um álcool secundário. Beleza? Só passar a borracha aqui, ó. Pessoal, agora outra coisa específica, outra coisa importante que eu vou perguntar a vocês. Agora a coisa vai ficar difícil, o bicho vai pegar. Quanto à nomenclatura, eu queria perguntar para vocês. A gente começa a contar, nesse caso aí, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? O que vocês acham? A opinião de vocês? Da direita para a esquerda? Por quê? Eu também acho. Por Também. quê? Por que Por vocês causa do acham isso? OH. Por causa do carbono. O OH. Ó, ó, é exatamente o que a Erika falou, por causa do OH. Porque é o seguinte, ó, lá na, lá nos hidrocarbonetos, vocês viram que a gente tinha que começar uma contagem a partir dos menores números possíveis que pegasse uma ramificação. Ou seja, a partir dos menores números que a ramificação tivesse disponível. E aqui nesse caso, inclusive vai tirar a dúvida do Eric. Ó, Eric, tem o OH e tem o CH3. Quem que é a ramificação aí? A ramificação é só o CH3. O OH não é. O OH ele é a função química pertencente ao álcool. Aí alguém pode falar assim, professor, mas lá nos hidrocarbonetos o senhor disse que eu começava a contar a partir
como é que fala? Da extremidade mais próxima da ramificação. E por que que o senhor não conta do mesmo jeito? Aqui eu não vou contar do mesmo jeito, porque a função química, que no caso aqui é o álcool, ele tem uma prioridade, ele tem uma importância, então ele vira mais importante. Então, por mais que lá na ponta esquerda tenha o CH3, mas eu começo a contar da direita. Por quê? Porque está mais próximo da função OH, tá? Que é a função química pertencente aos álcools, tá? Então, é como a Erika falou mesmo, eu começo a contar da direita para a esquerda. Então tá lá, ó. Gente, deixa só eu, caramba, eu não sei o que aconteceu, peraí, só um minuto, deixa eu só apagar aqui, não. Então, gente, ó, só para não atrapalhar vocês, tá aqui agora, ó. Então, ó, vocês estão observando aí, ó, a numeração correta, começando da direita para a esquerda, e a numeração incorreta. Então, eu comecei a contar da direita para a esquerda, porque eu começo a contar da extremidade mais próxima, onde está inserido o grupo OH. Então, o meu grupo OH ele está mais próximo da direita. Então, começa a contar da direita. Tranquilo, Giovana? Tranquilo, Eric? Sim. Então, beleza. Sim. E aí, o nome dele, ó, vai seguir a mesma regra do nome da outra molécula aqui de baixo. Ó, o meu grupo metil, que é a ramificação, está no carbono 4. Então, eu coloco 4, traço metil. Aí eu coloco o traço de novo, coloco pente. Por que eu coloco pente? Porque pente significa que eu tenho 5 átomos de carbono na cadeia. E realmente eu tenho 5, tá? Aí eu coloco o traço no final, coloco 2 para indicar que o OH está ligado ao carbono 2. Então, ó, só pegar aqui a nossa canetinha. Ó. Então, esse 2 aqui, ó, é para indicar que o OH está ligado ao carbono 2. Tá? E aí a terminação OL, que é a nossa terminação padrão, os álcools. Beleza, gente? Sim. Tá, então eu vou encerrar aqui, gente, essa aula e a gente vai continuar essa aula aqui em outro slide, tá? A gente vai continuar essa aula de funções orgânicas oxigenadas aqui em outro slide. Então agora a gente já vai falar de outra função orgânica, tá? Então a gente falou nesse instante aqui dos álcools, a gente aprendeu a identificar e aprendemos a nomeá-los, tá? Agora vamos trabalhar com outras aqui, ó. Então quero que vocês prestem muita atenção, gente, ó. Outra função que a gente vai estudar aqui é uma função chamada de aldeído, tá? Função química chamada aldeído. Os aldeídos são compostos orgânicos que possuem um grupo funcional C dupla O H, tá? Então toda vez, ó, vocês têm que prestar muita atenção nisso, gente, ó. Toda vez que vocês virem uma molécula, esse grupo funcional aqui, gente, ó, vocês vão saber que ele é um aldeído. Então, só para recapitular, todo mundo que está aqui na aula e não entendeu, ou quem está assistindo a gravação e não entendeu, é o seguinte, ó. Nós temos milhares de compostos orgânicos que existem na natureza e também que são sintetizados no laboratório, ou seja, são inventados no laboratório, tá? E aí, como eu tenho muitos, os químicos eles fizeram o seguinte: os compostos orgânicos que têm propriedades químicas parecidas, né? Eles verificaram que eles tinham parte das moléculas que eram parecidas. E essas partes parecidas, elas que conferiam essa similaridade das propriedades químicas. E aí os químicos falaram assim: então vamos pegar todas as moléculas que pertencem a essas classes e vamos organizá-las dentro de gavetas, tá? Que essas gavetas são chamadas de funções orgânicas. Então a gente estudou a primeira gaveta lá, que eram os hidrocarbonetos, que tinha só carbono e hidrogênio. Aí na aula passada, e nessa primeira parte da aula de hoje, nós estudamos outra gaveta, que foram os álcools. Né? Os álcools é quando tem um grupo OH ligado a um carbono saturado. Então a gente estudou os álcools, segunda gaveta. Agora já vamos para a terceira gaveta, que é dos aldeídos. Então todos os compostos orgânicos que possuem essa função orgânica aqui, ó, C, a gente lê assim, ó, essa que eu marquei aqui, ó, a gente lê assim, ó, C dupla O H. Então dupla O é o quê? É o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Então a gente lê assim, C dupla OH. Então toda vez que vocês virem isso em alguma molécula, na hora que vocês bater o olho, já tem que saber, isso é um aldeído, tá? Porque na química, muitas vezes é cobrado isso de vocês, nas provas que vocês vão fazer futuramente. Você tem que identificar que função orgânica pertence a uma determinada molécula. E aí, aí alguém vai perguntar, mas como é que eu vou saber? É só vocês olharem para esse grupo. Então esse grupo, os grupos funcionais, tá? Que é o OH, que é esse C dupla OH,
ele serve como uma identidade química. Então, na hora que eu olho, eu já sei a quem que ele pertence, a qual gaveta essa molécula está guardada, tá? Então, os aldeídos são os compostos orgânicos que possuem esse grupo funcional, tá? Esse grupo funcional, ele é chamado de formila, tá? Só que você nem precisa decorar esse nome, não. Só precisa decorar mesmo, ou decorar não, só precisa aprender a enxergar esse grupo aqui e saber que ele é do aldeído, beleza? Muitas vezes esse grupo, ele aparece também em algumas moléculas, ele é abreviado como sendo CHO, tá? Então, muitas vezes, ó, vocês verem isso daqui, ó, CHO. Quando vocês verem isso, é a mesma coisa que C, dupla O, H. Então, tudo isso aqui é um aldeído. Então, essa fórmula aqui de cima é a mesma coisa da de baixo. A única diferença é que ela foi abreviada. Pessoal, deu para entender todo mundo aí? Entendeu, Eric? Entendeu, Eric? Giovana? Todo mundo? Sim. Então, vamos lá. Então, agora, nós iremos para a nomenclatura. Então, a primeira missão foi identificar o aldeído, o que é. Então, agora a gente vai para a nomenclatura. A nomenclatura dos aldeídos é feita com uma terminação "al" em relação à cadeia principal, tá? E a cadeia principal, ela é a mais longa, que inclui o meu grupo CHO. E a numeração é feita a partir desse grupo. Então, gente, a nomenclatura é muito fácil, tá? Em alguns casos tem que ter numeração, mas às vezes não. Então, esse caso aqui, gente, ó. Vamos lá. Esse é o nosso aldeído mais simples, tá? Ele não precisa numerar, porque ele só tem um átomo de carbono. Então, o nome dele, gente, ó. Se ele só tem um átomo de carbono, então o prefixo vai ser quem? Vai ser met, tá? Como ele tem somente ligação simples aqui na cadeia carbônica, tá? Então, ele vai ter o infixo "an". E a terminação dele, ó, vocês viram que é "al", tá? Dos aldeídos, a terminação é "al". Então, o nome dele vai ser metanal, tá? Alguém me fala assim, professor, o senhor disse que tem ligação simples, mas eu tô vendo uma ligação dupla ali. Essa ligação dupla aqui, gente, ela não conta, porque ela é uma ligação dupla pertencente à própria função química dos aldeídos, tá? Então, as ligações que eu levo em consideração para manter esse nome "an" são as ligações simples que acontecem na própria cadeia carbônica, tá? Então, esse é o esquema, tá? Então, vocês precisam entender que essa questão de número de carbono, tá? A questão do número de carbono vocês vão ter que aprender, porque vocês vão usar ela para todas as funções. Então, por exemplo, só tem um átomo de carbono, eu vou usar o prefixo met, tá? E aí a terminação aqui dele é "al", tá? Então, por exemplo, lá nos álcools a terminação era "ol". Nos hidrocarbonetos a terminação era "o". E nos aldeídos a terminação é "al", tá? Então esse é o nosso aldeído mais simples. Ó, esse é o nosso segundo aldeído. Alguém pode perguntar, professor, como é que eu sei que é um aldeído? É só vocês olharem para essa função aqui, ó. É a função química dos aldeídos, tá? Então, realmente é um aldeído. E aí, professor, qual que seria o nome desse aldeído aí? O nome dele é simples, ó. Eu tenho quem? Eu tenho 2 átomos de carbono. Então, eu tenho carbono 1, tenho carbono 2. Então, quando eu tenho 2 átomos de carbono, eu uso o prefixo "et", tá? Eu tenho só uma ligação simples aqui, ó. Então, eu uso o infixo "an". E eu sei que é um aldeído. Então, eu uso a terminação "al". Então, quando eu junto tudo, vira quem? Vira etanal. Beleza? Ó, eu junto "et", eu junto o "an" e eu junto a terminação "al" dos aldeídos. Então, o nome dele vai ser quem? Etanal. Tá dando para entender, pessoal? Eu tô falando muito rápido, tá confuso? Tá tranquilo. Deixa só eu apagar aqui, gente, ó. Deixa eu só apagar. Tá. Então agora, ó, nós iremos cair num probleminha. Que probleminha é esse? É um aldeído que tem uma ramificação, tá? É um aldeído que tem uma ramificação. Então agora, gente, eu vou precisar numerar, tá? Então a numeração, gente, ela vai começar sempre do átomo de carbono pertencente ao grupo do aldeído. Então eu vou começar a contar de onde? Da direita para a esquerda. Porque aqui, gente, ó, é o meu grupo aldeído. Ele tá aqui mostrado na tela de vocês de maneira simplificada, abreviada.
E o carbono do grupo aldeído é esse aqui, o 1. Tá? Então eu começo da contagem daqui. 1, 2, 3, 4. E aí o nome vai ser simples, ó. Ó o nome. Eu escrevo a ramificação, tá no carbono 3, e a ramificação do tipo metil. Então eu coloco, ó, 3-metil. Aí eu separo por hífen, vejo que tem 4 átomos de carbono. 4 átomos de carbono é o prefixo but. Então vai ser 3-metil traço butanal, tá? Terminação al aqui, ó, dos átomos dos aldeídos, tá? But, porque tem 4 átomos de carbono, tá? O an aqui no meio, porque você tem ligação simples aqui, tá? Então a nomenclatura desse composto vai ser 3-metil butanal. Pessoal, agora eu vou parar um pouco e perguntar para vocês quem conseguiu entender, quem não entendeu. Fala aí. Deu para entender, Giovana? Deu para entender, Eric? Deu sim. Mais ou menos. Fala aí, Quando a gente Giovana. for olhando, a gente for olhando o assunto, a gente entendendo melhor. Mas não tá sendo É. muito complicado, não. E aí, Giovana, e você? O que Assistam, você tá achando? Tô achando Hã? um pouco complicado, muita coisa, sabe? Muita Mas, informação? mas a pessoa vendo o conteúdo, né, vai melhorando. E aí, Eric? professor, só uma dúvida em Pode falar. relação à ligação simples. Hum, Nessa parte vai ter, assim, algum que vai ter ligação dupla e vai ter que mudar o nome? não, não vai. Não Certo. vai. Professor, na atividade avaliativa do senhor, o senhor colocou questão relacionada a esse assunto aí. Eu errei, tá ligado? Aí, Desse o assunto professor aqui? queria fazer um exemplo. Desse assunto aqui? Foi, tipo, parecido, entendeu? Que era para Ah, colocar parece. os nomes, entendeu? Sim, sim. Tu lembra a questão que era? Eu não sei se era a letra, parece que era a terceira. Bora fazer assim, depois tu anota para mim e me lembra na próxima aula para me fazer, Tá bom, professor. porque eu tô querendo correr demais para me terminar esse conteúdo aqui com vocês. Mas tu não esquece não, vê lá direitinho qual que era e me avisa. Que o professor vai dar a nota? Rapaz, eu posso dar essa, eu vou dar essa nota para vocês segunda-feira, tá? E aí, José, eu não sei se tu estava no começo da aula, eu expliquei aqui, ó. Na segunda-feira ou na terça, eu vou postar para vocês um trabalho que vai ser corresponder à nossa segunda atividade avaliativa. E aí eu vou somar com a primeira nota de vocês, e aí vai ser a média. Então, na segunda, eu já vou trazer a nota de vocês, vou postar para vocês lá no Class 1, a nota de vocês. E aí, na própria segunda ou na terça, que é o dia da nossa aula, eu vou postar um trabalho para vocês, referente a esse assunto aqui de funções oxigenadas. E esse trabalho vocês vão me entregar até dia 16, que é o encerramento da disciplina. Entendeu, José? Como é esse trabalho, professor? Não, esse trabalho vai ser. Eu vou elaborar, vou pegar uma molécula, 2 moléculas gigantes, e aí vou pedir para vocês identificarem as funções orgânicas que estão inseridas nessa molécula. E o outro trabalho, eu vou pegar. E a outra questão, dentro desse mesmo trabalho, eu vou pegar um conjunto de moléculas e vou colocar as funções do lado. E aí vocês vão ter que fazer associação para mim entre qual função pertence a cada molécula. Então vai ser a ideia do trabalho desse estilo. Tá? Professor. Então esse trabalho são questões, só que na verdade vão ser questões simples tal, mas só com um pouco mais difícil. Fala aí. O Vai professor ser já viu individual? as atividades? Vai ser individual. Individual. Fala aí. Peraí, Zé? Não, Já viu professor, as que é duas isso? atividades? A primeira atividade? Peraí. Eu não tô. Peraí, vocês. Eu não entendi porque alguém falou. Vocês têm que falar individual. Repete aí, José. Falando se o senhor já viu as atividades, se a maioria tirou nota boa. Não cheguei a olhar, não. Cheguei a olhar, não. Mas segunda-feira vai estar no Class 1 de vocês. Beleza. A nota da Corrija com primeira. carinho, viu, professor? Beleza, beleza. Tranquilo, gente? Todo mundo entendido até agora? Sim. Sim. Então vamos lá. Então vamos lá. Os aldeídos, por exemplo, eles estão. Alguém pode perguntar, professor, onde é que esses aldeídos estão presentes aqui no dia a dia? Tá? Então, por exemplo, os odores característicos da amêndoa, né, da canela e do limão,
eles devem ser os aldeídos, tá? Então eles estão presentes aí nessas três coisas aí que a gente conhece do nosso dia a dia. Tá? Limão, todo mundo conhece, canela também, as amêndoas também. Então, os odores, né? Aquele cheiro característico desses três itens aí, eles devem-se aos aldeídos, tá? Então, os aldeídos estão presentes na nossa vida nessas três coisas aí, tá? Então, a gente vai agora estudar mais outra função química, que é uma função chamada de cetonas, tá? Então, são as cetonas. Então, as cetonas é toda vez que aparecer esse grupo aí, ó, um C, tá? Ligado a dois átomos de carbono, tá? Um Czinho, e esse Czinho estiver ligado duplamente a um oxigênio, tá? Então, toda vez que aparecer isso aí, gente, vocês vão ter que identificar isso como uma cetona. Então, esse grupo aí, ó, C-O, ele é chamado de carbonila, que é um grupo muito importante dentro da química, tá? Então, toda vez que aparecer isso aí na vida de vocês, na prova, no trabalho, em qualquer lugar, vocês vão lembrar que é uma cetona, tá? E aí a cetona, todo mundo sabe, ó, o primeiro exemplo, tá? O primeiro exemplo de cetona no nosso dia a dia é a propanona, que é chamada de acetona, que é um removedor, um solvente removedor de esmalte. Então, por exemplo, as meninas conhecem muito isso, né? Quem nunca usou uma acetona para tirar o esmalte, né? Então, a acetona que a gente usa, ela é uma cetona, pertence às funções das cetonas, tá? E, obviamente, que a acetona é um líquido altamente inflamável, né? Então, precisa ser manuseado com bastante cuidado, tá? Então, toda vez que vocês verem esse grupo aí, C-O, tá? Ele é uma cetona. Então, vamos lá. A nomenclatura das cetonas, ela segue o mesmo padrão dos aldeídos. A única diferença é a terminação, que a terminação vai ser ona. Então, nos aldeídos, a terminação é al, que é aldeído, e aqui a terminação é ona, de cetonas, tá? E a cadeia principal, ela é a cadeia que vai incluir, é a cadeia mais longa que inclui a carbonila, tá? E a numeração é feita a partir da extremidade da carbonila. Então, gente, olha para essa molécula aqui na tela de vocês, ó. Isso aqui é uma cetona. Por quê? Porque eu tenho um carbono que está ligado a dois átomos de carbono e está ligado duplamente ao oxigênio. Então, isso aqui é uma cetona, tá? E aí, qual que é o nome dessa cetona, professor? Primeira coisa, ó, ela tem 3 átomos de carbono na cadeia principal. Então, eu uso quem? Eu uso o prefixo prop. Eu uso o prefixo prop, tá? Aqui dentro da cadeia principal só tem ligação simples, ó. Então, eu uso o infixo an. Eu uso o infixo an. E como é uma cetona, eu uso a terminação ona, tá? E aí, quando eu junto tudo, vai virar quem? Vai virar o propan 2-ona. Então, por que aparece o 2, professor? Está me indicando que a carbonila está no carbono 2. Então, o carbono que está ligado duplamente ao oxigênio é o carbono 2, tá? Então, a nomenclatura oficial é feita assim. Eu vou juntar as 3 informações e a numeração e, obviamente, quando eu faço essa junção, já vou ter o nome. Então, vai ser a propan 2-ona, tá? Nomenclatura. Deu para entender, pessoal, a lógica? Sim. Aí, gente, ó. Aí é o seguinte, ó. Aqui é a mesma coisa, tá? Mesma lógica, tá? A única diferença é que alguém poderia perguntar, professor, eu posso contar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Nesse caso, vocês vão contar da esquerda para a direita. Por quê? Porque o meu carbono da carbonila, ele está mais deslocado à esquerda. Então, começa a contar de lá, tá? Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Ele tem que receber os menores números possíveis. E aí, como tem 4 átomos de carbono, é o but. Então, vai ser o butan 2-ona, tá? Então, vai seguir esse mesmo esquema, tá? Aqui, ó, mesma coisa. Mesma coisa. A única diferença é que eu vou ter 5 átomos de carbono. Então, vai virar um pente, tá? Então, eu vou passar os slides para vocês. E aí, vocês vão depois dar uma estudada com calma aí, tá? Mas a lógica é sempre a mesma, certo, gente? Sempre a mesma lógica, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra função orgânica, que é a função orgânica dos ácidos carboxílicos, tá? Os ácidos carboxílicos, essa função orgânica é uma das mais importantes na química orgânica. Os ácidos carboxílicos, eles são compostos orgânicos com um ou mais grupos C, tá?
dupla O, OH, ou abreviadamente COOH, ligados à cadeia carbônica. Então, toda vez, gente, que aparecer esse grupo aqui, ó, toda vez que aparecer esse grupo, vocês vão saber que isso aqui é um ácido carboxílico, tá? Aí, ó, tem que ter cuidado, ó. Porque, por exemplo, ó, esse R aqui é para indicar uma cadeia carbônica. Então, ó, é uma cadeia. Toda vez que vocês verem isso aqui, ó. Isso aqui, ó. A gente viu na aula de hoje, ó. Isso aqui. Só um resumo da aula de hoje. Isso a gente viu. A gente viu isso aqui também na aula de hoje, ó. Vimos isso, tá? E agora a gente está vendo isso, ó. A gente está vendo isso aqui, ó. Esse meu R, gente, ó. O meu R é só para indicar que é uma cadeia carbônica lá para trás, tá? Só para indicar que é um outro átomo de carbono. Então vamos lá, gente. Pelo que a gente viu hoje, essa primeira aqui, vocês vão lembrar que função orgânica é essa? A primeira lá de cima? Aldeído. Aldeído, tá? Então a primeira aqui, ó, é um aldeído, tá? Aldeído, tá? Essa segunda aqui, ó, é qual? Acetona. A segunda é aquilo que a gente chama de cetonas, tá? Então é a função química das cetonas, tá? E essa última é que a gente começou a estudar agora, que são os ácidos, tá? São os ácidos carboxílicos, tá? Ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos, tá? Então vamos lá, ó. O aldeído parece com ácido carboxílico? Parece. Qual a diferença? Que o aldeído vai ter um Hzinho aqui embaixo, ó, e o ácido carboxílico vai ter um OH. Então eu já tenho que ter cuidado para não confundir. Beleza? Já ia perguntar. Isso. Tem que ter cuidado para não confundir. As cetonas parece com um aldeído? Parece, porque ele tem um dupla Ozinho aqui em cima também. Só que a única diferença é que as cetonas estão ligadas, esse átomo de carbono aqui, ó, da cetona, ele está ligado diretamente a outros dois átomos de carbono, tá? Já o carbonozinho aqui do aldeído, não. Ele está ligado a um outro átomo de carbono, o R, só que ele está ligado do outro lado a um hidrogênio, tá? Então ele não parece. Ele se diferencia aí, tá? Então, se vocês estiverem aí com um celular ou qualquer coisa, e depois se vocês quiserem dar o print e tal, mas também vai estar na gravação lá, vai estar na gravação que eu vou passar para vocês. Aí, quando estiverem fazendo o trabalho que surgir dúvida, vocês vão lá na gravação e vão dar uma olhada e vão tirar essa dúvida, tá? Então, isso aí, gente, ó, é mais ou menos um resumo das funções químicas que a gente viu na aula de hoje, tá? Beleza, gente? Beleza. Tá, então vamos voltar aqui, ó. Então a gente começou a estudar aqui a nossa função orgânica chamada ácidos carboxílicos, né? Que é o C dupla O OH, tá? E aí também vai aparecer nas provas, nas questões essa abreviação aqui, ó, COOH. Então é quem? É o C daqui, ó. É o C, aí é esse O, é o outro O e o H, por isso que é COOH, tá? Então só a forma abreviada. Então tá aí, ó, ácido carboxílico, certo? Agora, a nomenclatura dos ácidos carboxílicos, ela é um pouco complicada, gente. Não é tão fácil, você tem que ter cuidado, tá? Primeira coisa, os ácidos carboxílicos, eles possuem a terminação oico, tá? Outra coisa, a cadeia principal é a mais longa que vai incluir a carbonila. Quem que é a carbonila? É aquela função química lá que caracteriza os ácidos carboxílicos, tá? Outra coisa, a numeração é feita a partir do carbono da própria carbonila. E aí, algumas nomenclaturas ainda utilizam também a nomenclatura com as letras gregas, alfa, beta, gama e assim por diante, tá? A partir do primeiro carbono após a carbonila. Então, isso aí a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, tá aqui, ó. Então, esse átomo, esse ácido que está aparecendo aqui na tela de vocês, ele é o primeiro, ele é o ácido carboxílico mais simples. E aí o nome dele é assim, ó, é ácido etanóico. Então, não tem, a lógica é a mesma, gente, ó. Eu vou sempre colocar o nome ácido na frente, porque ele é um ácido, então esse nome ácido aqui, ó, esse nome ácido vai ser padrão, tá? Esse et, por que tem o nome et? Porque eu tenho dois átomos de carbono, então ele é um et, tá? E aí, por que tem esse nome aqui, oico, tá? Essa terminação aqui, oico.
porque é a terminação dos ácidos carboxílicos. E aqui no meio ainda tem um AN. Esse AN aqui é porque aqui é uma ligação simples. Então ele vai ser o ácido etanoico. Não tem muito segredo, gente. A lógica é sempre a mesma, tá? Para todo mundo. Aí aqui tem a figurinha, tá? Do ácido etanoico. A figurinha 3D, mais ou menos, a estrutura dele, tá? Você tem aqui os átomos de carbono, essas bolinhas mais cinzas, ó. Cadê uma? Ó, você tem o átomo de carbono aqui, ó, com as bolinhas cinzas, certo? Essas bolinhas clarinhas são os átomos de hidrogênio, tá? Átomos de hidrogênio. E as bolinhas vermelhas são átomos de oxigênio. Então percebe que o átomo de carbono aqui da carbonilhas, que eu estou riscando, ó, ele tem uma ligação dupla com oxigênio, com O, tem uma ligação simples com OH aqui embaixo, ó, tá? Então, com a figurinha 3D, você consegue dar uma enxergada melhor, certo? Olha esse outro ácido aqui, gente. A lógica é a mesma. É o ácido butanóico, tá? Por que ele é butanóico, professor? Porque ele tem 4 átomos de carbono. Então, tem 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono. Então, deu ácido butanóico. E aqui entre os átomos de carbono, ó, só tem ligações simples, ó. Então, por isso que tem o infixo AN aqui no meio, ó, tá? E a terminação óico, por quê? Porque ele é um ácido carboxílico, tá? Esse outro ácido aqui de baixo, ó, é o ácido pentanóico, pela mesma regrinha, mesmo esquema, tá? E agora, para finalizar aqui a nossa aula, já indo para a parte do final, eu vou mostrar esse ácido aí para vocês, ó. Esse ácido aqui, ele é diferente, ele é um pouco difícil de nomear. Por quê? Porque ele aparece uma ramificação, tá? Ele aparece uma ramificação. E eu quero perguntar para vocês, eu começo a numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Direita para esquerda. Direita para esquerda. Exatamente, da direita para a esquerda. Então tá lá, ó. Comecei, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, em alguns casos, uma nomenclatura mais antiga que ainda usa, alguns livros ainda usam, eles dizem que o primeiro carbono, depois do carbono da carbonila, eu começo a chamar ele de alfa. Então, o primeiro carbono depois da carbonila é o carbono 2. Então, eu chamo ele de alfa, o outro eu chamo de beta, o outro eu chamo de gama, o outro eu chamo de teta, e assim por diante, tá? Alfa, beta, gama, teta e assim por diante, tá? De acordo com o alfabeto grego. Mas, no geral mesmo, na nomenclatura mesmo moderna, vocês usam mesmo a numeração, né? Números arábicos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Outra coisa, aparece uma ramificação no carbono 4. Então, essa ramificação ela vai ter que ser inserida no nome, tá? Então, toda vez que você ver um composto e tiver uma ramificação, não pense que aquela ramificação vai ter que passar despercebida. Ela não pode, ela tem que fazer parte do nome. Ela faz parte da molécula. Então aqui, gente, como é que eu vou inserir? Eu vou inserir nesse seguinte esquema, ó. Eu chamo de ácido. Então vocês podem usar esse exemplo, esse slide como exemplo, caso apareça no trabalho alguma questão semelhante a essa. Então vocês vão usar, ó, o ácido, e aí vão dar um espaço e vão nomear a ramificação, que é uma ramificação do tipo metil no carbono 4, tá? Então a ramificação, ó, tá aqui, ó, ramificação metil no carbono 4. Então vai ser ácido 4-metil. Tem quantos átomos de carbono? Tem 5. Então ele é um pente, tá? Então ele é um ácido 4-metil pentanóico, tá? Então o nome oficial é um ácido metil 4-metil pentanóico, tá, gente? E aí tem também, ó, alguns livros, eles trazem esse nome aqui também, ácido gama-metil pentanóico, mas não é tão utilizado, é uma nomenclatura antiga, mas também se vocês quiserem colocar, faz parte, tá? Então, é importante que vocês se atentem para isso. Certo, gente? Aí alguém vai perguntar, professor, onde é que esses ácidos carboxílicos estão presentes aqui na minha vida? Por exemplo, o vinagre. O vinagre, ele contém o ácido acético, que é o ácido etanóico, tá? E é um ácido carboxílico. Então, o vinagre, ele contém ácido carboxílico. Outra coisa, os ácidos carboxílicos, eles são responsáveis por vários odores típicos, como o da manteiga, quando a manteiga já está meio rançosa, estragada, e do queijo também, tá? Então esse queijo aí, que tem essas coisinhas pretas aí, que eu não sei o nome direito, eles são um queijo que tem a presença, os odores desses queijos aqui são graças à presença de ácidos carboxílicos, tá? Outra coisa interessante, ó, os cães, né, o cachorro, muitas vezes eles reconhecem as pessoas devido
entre outros fatores, devido também ao odor dos ácidos carboxílicos presentes na pele humana, tá? Então, o faro do cachorro ele já é bastante aguçado, todo mundo sabe, né? Só que para ele diferenciar as pessoas, né? Diferenciar as pessoas em si, uma pessoa da outra, obviamente, é graças aos odores dos ácidos carboxílicos da nossa pele. Então, cada pessoa vai ter às vezes tem um odor característico, né? Graças a esses ácidos, e vai ajudar o cachorro a reconhecer, né? As pessoas graças a esse cheiro. Beleza, gente? Deixa eu ver. Ah, tá. Deu para entender, pessoal, até agora? É, professor. Aí é o seguinte, ó. Outra coisa que vocês vão ter que ver quando eu passar o slide e a gravação. Essa tabelinha aqui, gente, ó, ela vai indicar para vocês as terminações dos nomes, ó, o sufixo que eu já falei hoje, ó. Então vamos lá, o hidrocarboneto, a terminação é sempre com O, que a gente viu lá, né? Butano, metano, esse tipo de coisa. O álcool, terminação OL. Aldeído, terminação AL. Cetona, terminação ONA. Ácido carboxílico, terminação OICO, tá? Então, ó, eu já estou até indicando aqui na própria tabela, ó. Por que que o hidrocarboneto, a terminação é O? Por causa desse Ozinho aqui. Por que que o álcool, a terminação é OL? Por causa do OL aqui no final do álcool. Por que que o aldeído, a terminação é AL? Por causa do AL aqui em aldeído. Por que que a cetona, a terminação é ONA? Por causa da terminação ONA em cetona. Tá aqui marcado, ó. Por que que o ácido carboxílico é OICO? Porque ele pegou esse O e ele pegou esse OICO aqui no final, e CO aqui no final, aí fica OICO, tá? Então, as terminações, elas têm lógicas de acordo com a função química. Beleza, gente? Então, as terminações, elas não acontecem por acaso, tá? E agora, para a gente finalizar a nossa aula, vai ter aí mais 2 ou 3 questões para a gente tentar entender. Então, é o seguinte, ó. Fala assim, ó. As fragrâncias características dos perfumes são obtidas a partir de óleos essenciais. Então, o cara que fabrica o perfume, ele usa óleos essenciais para fazer esses odores, tá? E aí ele pergunta assim, ó. Observe as estruturas químicas de 3 substâncias comumente empregadas na produção de perfumes. Então, eu tenho três moléculas aí que elas são usadas na produção de perfume, tá? Então, a fragrância de canela, fragrância de jasmim e a fragrância de espinho branco. E ele pergunta pra gente, ó, o grupo funcional comum, as 3 substâncias correspondentes, né? As 3 substâncias correspondentes, elas pertencem a que função orgânica, né? Então vamos lá, ó. A função orgânica aqui, gente, é essa daqui, ó, CHO. Então tá aqui, ó, CHO e tá aqui também, ó, CHO. Você consegue lembrar que função orgânica é essa, que é abreviada como CHO? Aldeído. Aldeído. Então a resposta, gente, para essa questão aqui é o aldeído. Por quê, professor? Porque o aldeído é isso, ó. Aldeído é C dupla O H, né? O aldeído é isso, ó, C dupla O H. Mas abreviadamente, ele também é isso, ó, C O, ele é C O H ou C H O, tá? Ele também é isso de maneira abreviada. Então só peguei essas ligações aqui e omiti, tá? E aí abreviei. E aí a resposta, onde tem CHO aqui, tudo isso aqui é aldeído. Então a resposta aqui seria a letra D, como a Érica falou. Deu para entender aí? Os outros também entenderam? Érica, Giovana? Sim. Sim. E essa aqui, o que vocês acham? Ela fala assim, ó. A equação química de conversão do citronelol em citronela é mostrada a seguir. Então, isso aqui ele mostrou a reação química. E ele pergunta pra gente, na reação, né, numa transformação de uma molécula em outra, tem a conversão de um. Então ele pergunta o que seria essa substância A transformando essa substância B. Então ele pergunta quem que é A e quem que é B. Tá? Então quer saber em quem A transformou-se em B. E aí, o que vocês acham? Primeira coisa, o que vocês acham que é o A? Pra gente já ir eliminando. Esse A, vocês acham que é o quê? Álcool. Beleza. Então o A é um álcool. Então já sei que ou é a letra B ou é a letra D. Beleza? Então agora, a substância B
Vocês acham que ela é quem? Agora que tem que ter muito cuidado. Cetona? Eu acho que é E aldeído. aí? Agora eu quero ver. Vocês vão ter que decidir. Por que que você acha que é um aldeído e por que que você acha que é uma acetona, Giovana? Para ser acetona não tem que estar ligada a dois carbonos? Não tá. Exatamente, exatamente. Sim. E aí? Ó, vamos lá, ó. A grande questão é esse carboninho aqui do meio, ó. Esse carboninho, tá? Então esse carbono, ele é isso aqui, ó. Ele é isso ligado duplamente a um oxigênio, tá? E ele tem mais um hidrogênio ligado a ele aqui em cima, ó, tá? E aí ele ligado a esse outro átomo de carbono aqui, ó, tá? Então, a nossa função química aqui, gente, ela seria um aldeído, tá? Ela seria um aldeído. Por quê? Porque eu tenho dupla O, C dupla O ligado ao H. Então, Giovana, para ele ser uma acetona, ele teria que estar ligado a dois átomos de carbono. Não sei se você está conseguindo entender. Ela é um pouco difícil porque os átomos estão omitidos, mas a intenção da questão é ficar difícil mesmo. Ela ficou omitido, e aí a intenção, eles omitem justamente para isso, para ficar difícil. Se for fácil, aí não tem nem graça, tá? Então a nossa resposta é a letra B. É um álcool transformando-se em aldeído. Deu para entender aí, Eric? Deu sim. Certo? Então esse carboninho aqui do meio, gente, ele esse carboninho aqui do meio, ele está ligado duplamente ao oxigênio e ligado a um hidrogênio. E aí ligado a outro átomo de carbono, tá? Essa questão aqui, gente, eu não vou, como é que fala? Eu não vou ler esse texto todo aqui. Ele só está falando basicamente da questão dos cães, né? Que eles reconhecem o dono pelo cheiro, que eu acabei de falar para vocês. E aí no final ele diz que esse cheiro, esse reconhecimento, ele é graças à liberação de ácidos carboxílicos da pele, né? Do ser humano. E aí ajuda o cachorro a entender. E aí, para isso, ele usou, né? Ele mostra, genericamente, a questão mostra pra gente que o ácido carboxílico ele é representado por. E ele tem um monte de fórmulas aqui para ácidos carboxílicos, letra A, B e C. E ele pede pra gente qual fórmula é a correta do ácido carboxílico genericamente. Então vocês viram que o ácido carboxílico, ele é isso, ó, é um R ligado a um C, e aí o CC está ligado duplamente ao oxigênio, e esse C está ligado a um grupo OH, né? E aí vocês viram que isso aqui, abreviadamente, é a mesma coisa que o quê? Que R, C, O, O, H. Isso aqui é quem? É o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, que aí seria quem? A nossa letra P, tá? Então, os ácidos carboxílicos, eles são representados por essa função química aqui, de maneira abreviada. Deu para entender, pessoal? Sim. Gente, então é o seguinte, ó, no trabalho, possivelmente, vai ter uma molécula desse estilo aqui, ó. Percebe? É uma molécula gigante. E ela tem um monte de função química aqui dentro dela, misturada, tá? E aí, possivelmente, eu vou pedir para vocês identificarem para mim as funções químicas que estão presentes. Então, o trabalho, ele vai acontecer, uma das questões do trabalho vai ser nessa linhagem, tá? E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão estudar a molécula com calma, identificar cada uma das funções químicas, anotar, tá? Então a função de vocês, depois, quando eu postar lá o trabalho, em uma das questões vai ser essa, a outra vai ser de associação, tá, gente? Então eu vou desejar para vocês uma boa tarde e um bom final de semana. E a gente vai ter aula na terça. Provavelmente na outra quinta a gente já não tem, que vai ser o prazo de entrega do trabalho. Só se tiver dúvida, eu entro, faço um encontro ciclo com vocês para a gente tirar dúvida sobre o trabalho e tal. E aí na segunda vai ter aula. A gente vai comentar um pouco sobre o trabalho que eu vou postar para vocês. Na segunda não, na terça vai ter aula, tá? Que eu vou postar o trabalho na segunda ou na terça. Na terça a gente tem aula, fala um pouco de conteúdo, eu tiro dúvida de vocês.
e a gente segue em frente para finalização da nossa disciplina, tá? E aí eu vou terminar de corrigir as coisas e a nota de vocês eu já comunico para vocês na segunda. Beleza, gente? Beleza, professor. Então, gente, boa tarde, até a Certo, próxima. professor. E Boa tarde. valeu. Boa tarde. Tchau, professor.